amigos, mais uma vez vamos continuar aqui o nosso Evangelho da Manhã, junto com o estudo do Livro dos Espíritos, os mesmos 15 a 18 minutos, para que a gente se familiarize cada vez mais com a doutrina espírita, com a lei divina e com o Evangelho de Jesus. Que vamos então agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais, benfeitores, ao nosso anjo guardião, e que possamos continuar com simplicidade, com perseverança, a nossa pequenina tarefa, mas que com certeza poderá auxiliar muitos irmãos, e principalmente o irmão que vos fala, que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente se coloca dentro do contexto de irmãos em evolução. Ontem nós paramos o livro dos Espíritos, o seguinte, foi na questão 3, Deus e o Infinito. É o livro primeiro ainda, Causas Primárias. Falamos de Deus, o que é Deus, o que devemos entender por infinito, e podemos dizer que Deus é infinito? Não, Deus não é infinito, para não confundir o que? O Criador com a obra. Então vamos continuar hoje no item 2, provas da existência de Deus. A questão é número 4. Para quem quiser acompanhar, é só pegar o livrinho lá. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? A resposta foi dada a seguinte: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Somos inteligentes o suficiente para poder seguir esse conselho, né? O que não for criação do homem é criação de algo superior ao homem, e inteligência também superior ao homem. Água do mar, rios, planetas, nós como seres humanos, tantas coisas complexas para o homem que ainda não conseguiu, por mais avançado que esteja a ciência, ainda não consegue criar, mas está por aí. Então, é uma prova da existência de Deus. Obrigado pelo coraçãozinho que subiu, que eu vi. Então, para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Aqui é bem lógico, né? Parece o Batman e Robin. Quem já viu o Batman e Robin das antigas lá? Eles ficam pensando, né? Batman, Robin, por quê? Mas se isso é assim, então só pode ser daquele jeito. Então são conclusões, análises com o que já se conhece para concluir algo que ainda não se conhece. Você conhece alguma coisa e compara. Então lembra muito o Batman, né? Ele está comparando o quê? O efeito e causa. Isso é uma coisa conhecida por nós. Hector, Hector, bom dia, Hector. Efeito e causa. Então, se você conhece o efeito, tem uma causa. Você conhece a causa, qual é a causa? O universo. Poxa, mas o homem não criou o universo. Então, o acaso também não criou o universo. Então, só pode ser Deus. Ou uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, para quem ainda não acredita dessa forma. A questão número 5, continuando aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês colocam no comentário que a gente tenta responder na próxima vez, tá? Ou agora, se der, tá bom? É que o tempo nosso é reduzido justamente para todo mundo poder aproveitar. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo ou da intuição que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Se todo mundo tem essa intuição, mesmo sem sentar no banco da igreja, é porque a consequência, a conclusão é a seguinte: que Deus existe. Pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. E para encerrar,
a questão número 6, encerrar o estudo, a gente vai para o Evangelho em seguida. A questão 6, ele sempre se questionando para poder colocar cada vez mais base na resposta dos Espíritos. A questão 6 fala assim: o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e do produto de ideias adquiridas? Resposta, como sempre, lógica. Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? E o comentário de Kardec, para fechar o estudo de hoje. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. Se já tem a intuição da existência de Deus, ele não foi para a escola, não teve nenhum jesuíta catequizando o índio, então com certeza já são o quê? Uma intuição, alguma coisa que ele já vivenciou, não sabe como, mas está dentro dele a existência de Deus. Então essas são o quê? Provas da existência de Deus. Amanhã tem mais 3, hein? Vamos ter paciência, a gente vai chegar lá, daqui uns 50 anos, mas a gente chega. Quem quiser pode chegar em casa e continuar. Aqui é só um petisco, um aperitivo, para vocês ficarem com vontade de mergulhar realmente lá de corpo e alma no livro e continuar estudando. Então vamos continuar agora, já fazendo nosso Evangelho da Manhã, também na sequência, que vai falar sobre o Cristo. Ontem foi o capítulo 1, não vim destruir a lei, falamos de Moisés, e agora vamos falar de Cristo. Falamos de Moisés, falamos dos o relógio, tá certinho, falamos dos 10 mandamentos, e agora de Cristo. Vamos lá. Jesus não veio destruir a lei. Que é Deus, eu falei ontem, meu irmão, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Buenos? Grande abraço, Hector. Tamo junto, meu querido. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformado mais radicalmente, senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria ser estabelecida essa lei, se ela devia manter o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Então, o item 3, bem claro aqui, ó. Para que Jesus desse o sentido verdadeiro da lei de Deus, de acordo com o grau de adiantamento do homem. Mas o homem não está no mesmo grau de adiantamento, porque os seres humanos tem grupos que estão um pouco mais adiantados, outros um pouco menos adiantados, mas de uma forma geral já tem condições de compreender o que é Deus e a lei de amor, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Portanto, a mensagem de Jesus foi dada, estamos aqui repetindo,
para ver se a gente consegue de uma vez por todas colocar a nossa cabeça em primeiro lugar e depois conseguir, através do amor verdadeiro, começar a contagiar as pessoas. Quando tem essas ações de caridade, quando acontecem catástrofes, quando acontecem coisas realmente difíceis, como a situação atual do planeta, com a pandemia, a gente acaba vendo muitos corações compadecidos e auxiliando, se esforçando, dando um pouco mais do que poderiam dar de si para auxiliar o seu irmão. Temos mais 5 minutos, então vamos ler o item 4 para acabar a parte aqui do Evangelho que fala do Cristo. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra veio cumprir os profetas que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a da terra, mas a do reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a depositar um pouco o germe, o princípio da verdade, pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Então, continuando, falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso para isso dar à ciência tempo de progredir. E assim aconteceu. A ciência progrediu e surgiu o Espiritismo, que nós vamos comentar amanhã, que é o próximo item do capítulo 1. Então Jesus veio trazer para nós o que a gente precisa fazer para começar a alavancar para o mundo de regeneração. Começou naquele tempo lá, já falando que Moisés foi muito bom até aquele ponto, que de lá para cá tínhamos que modificar nosso conceito de olho por olho, dente por dente. Ainda nós vemos muitos irmãos no planeta inteiro, no século XXI, ainda seguindo, mesmo sem conhecer Moisés, seguindo a pena de talião, ou seja, bateu, levou, toma lá, dá cá, e ainda continua. Por isso que nós estamos tendo ainda dificuldades de ver a lei de amor sendo cumprida à risca completamente na Terra. Isso só vai acontecer com a evolução do planeta, com a evolução para a regeneração. Regeneração ainda vai ter um pouquinho de prova, vai ter prova ainda, vai ter um pouco de dor e sofrimento, mas não é de expiação, é de provas. Ainda vai ter algum pouquinho de gente má ainda, que vai servir de prova para aqueles que estão ali tentando superar. Mas o planeta perfeito, que somente a lei de amor e caridade vai estar reinando entre os homens, é para lá de regeneração ainda. Alguns milênios ainda, para nós conseguirmos estar pisando nesse planeta. Mas por enquanto, vamos fazendo o nosso melhor, procurando amar de verdade, amar como Jesus ama todos os seus irmãos, amar como Deus nos ama e procurar dar o melhor de nós em todas as oportunidades que nós tivermos envolvidos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na sua religião, seja onde for. Esse é o lema: servir sempre, cada vez melhor. Um abraço para todos vocês, obrigado por participar e amanhã tem mais. Amanhã voltamos às 9 horas da manhã, dando continuidade ao nosso pequeno, humilde, singelo estudo e o nosso Evangelho. Um abraço, fique com Jesus.